Eu, em maio de 2001, eu peguei a tal gripezinha aí, né? A Covid. Famosa gripezinha. A famosa. E em questões de 4 dias, eu estava com quase 80% de acometimento pulmonar. Por Deus, a médica que me acompanhava, o meu irmão que é médico também, me acompanhando, e quando eu cheguei nesse estado, eu precisei me encaminhar ao hospital urgentemente. Uhum. Fui ao São Luís, do Anália Franco, onde essa médica estava lá, e ela fazia parte de todos esses médicos que estavam cuidando de todos os casos de Covid, e ela já estava me esperando. Eu cheguei lá sem falar 2 palavras. Eu cheguei lá, eu não conseguia caminhar, faltava ar. E eu entrei no hospital, quando eu vi a enfermaria, cara, parecia não cabia, assim, mais ninguém. Tava tudo lotado, os leitos lotados, porque eu peguei a segunda variante, que foi a Delta, bem no pico. Uhum. E aí, quando me levaram para fazer os exames, o médico olhou para a médica e falou, olha, ele precisa de UTI urgente. Se ficar um dia, vai morrer sem UTI. E aí não tinha leito, mas abriu um leito de UTI coletiva. E aí eu fui transferido para essa UTI de leito coletivo, né? E aí eu cheguei lá, já começaram a me colocar uma série de aparelhos, só que eu cheguei numa ala onde tinham 8 cabines, 7 entubados. E eu fui para a 8ª. Quando eu olhei aquilo, eu falei, ferrou, sou o próximo. Por que me trouxeram aqui? Claro. Já estou com quase 80% de acometimento pulmonar. Aí o médico chegou para mim e falou, olha, Marcos, nós vamos fazer uma última tentativa antes de te entubar. E essa tentativa envolve isso, aquilo. Eu falei, pois bem, faça o que vocês quiserem, mas eu não quero ser entubado. Uhum. E eu comecei a presenciar todas aquelas pessoas, né? Às vezes você fala, você tá numa UTI, tá todo mundo entubado. Cara, aquilo é um caos. Toda hora aquele barulhinho, aquela coisa. Eu não conseguia levantar, faltava ar. Enfim, fui internado meio-dia. Meia-noite eu vi o primeiro morrer, 42 anos de idade. Meu Deus. Na minha frente. Cara, assim, começa a te dar uma tristeza, porque começa aquele caos, aquela coisa, de repente um silêncio. Cara, aí vem toda aquela preparação, e eu vendo pela frestinha ali toda hora. Os enfermeiros e médicos esqueciam que eu estava acordado. Porque todos estavam sedados, etc. E eu lá, aliás... Escutando tudo. Eu fiquei 8 dias, não tem 8 dias sem dormir. Cara, eu dormi nem a pau. Mas eles não davam sedativo ali pra... Não, eu não queria sedativo, tá. eu não queria dormir. Com medo de dormir e os caras enfiar o tubo lá. E aí, 5 horas da manhã, morre o segundo. Meu Deus. 35 anos. Em 2021, quando eu estive lá internado, eu era o mais velho daquela ala. Nossa. Eu tinha 51. Morre um de 42. E 5 da manhã, outro com 35 anos de idade. E o trauma psicológico que isso gera? Não, você não entende como eu fiquei. Mas, quando o médico, a equipe, perdeu esse de 35 anos, eu lembro que quando ficou aquele silêncio, o médico ele deu uma porrada na mesa e falou para a equipe, eu não acredito que eu perdi. Falou, esse rapaz, quando chegou aqui, tirou do bolsinho do avental lá que a gente coloca a foto de um filho de 11 meses. E pediu para eu trazer a vida. Médio partiu o coração. Naquele momento, a minha cabeça, ela começou a revirar tudo. Tudo, gente. Vocês não têm ideia de como eu comecei a olhar, a encarar a vida por um outro olhar. E eu comecei a entender o seguinte, indo para a questão de que a gente está aqui hoje, né? Por isso que eu falo que a gente aprende, às vezes, pelos sinais que a vida vai dando para a gente. O que eu entendi ali, que na verdade a maior tragédia da vida não era a morte, mas era o tempo. Porque talvez eu tivesse no meu último grão da minha ampulheta e talvez eu não soubesse. O que eu quero dizer sobre essas questões, quando eu falei da ampulheta, porque nasceu naquela UTI uma palestra minha que hoje é a mais pedida por todos os lugares, que é a hora de colocar o dedo na ferida, a ampulheta da vida. Um novo Marcos, céu da vida. Um novo Marcos.
um novo empreendedor. Eu já estava em processo de transformação, mas ali parece que foi mais um sinal para estender a mão para quem precisa, porque nós que estamos aqui, nós somos privilegiados. Com certeza. Totalmente privilegiados. Demais. Então, a gente tem que devolver. A gente tem que devolver. Então, qual é a dica que eu deixo a partir desse questionamento? Né? É exatamente o que eu aprendi lá, que a nossa vida ela é uma ampulheta. Nasceu, Deus vira. A partir do momento que Deus virou, cai um grão por dia. Alguns um grão mais rápido, outros um grão mais lento. Mas a gente nunca sabe qual é o nosso último grão. E nem a quantidade de grão. Nem a quantidade de grão. A única coisa que eu sei, que eu já estou na metade da minha vida, já passei da metade, então tem mais grão embaixo do que de uma estimativa, de uma estimativa geral. Isso é fato. Mas o que eu aprendi? Cara, se eu morro todos os dias, que sentido eu dei ao grão que caiu hoje? Cara, porque se eu tô perdendo um grão hoje e não dei um sentido, não fui generoso, não ajudei ninguém, não aprendi, não tive uma evolução, não cresci, é um grão que foi embora, cara. E eu comecei a perceber lá que um monte de grão meu foi embora sem valer a pena.